Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa última aula desse curso dos 5 solas na vida do cristão. Muito prazer, meu nome é Marco Sico e antes da gente adentrar nesse último conteúdo que nós vamos fazer deste curso, eu queria pedir, por favor, que se você foi de alguma forma abençoado com esse material, que você nos ajude curtindo, compartilhando esse vídeo e se inscreva também no nosso canal e ativando as notificações. Toda vez que nós colocarmos aí um novo conteúdo, você vai ser avisado, seja por e-mail, né, ou pelos aplicativos, enfim, você vai receber uma informação que tem um novo conteúdo e assim você não vai perder nada, tá bem? Muito bem, o tema dessa última aula, né, é os 5 solas no século XXI. E quais são os desafios que então nós temos em manter esses 5 solas vivos e, mais do que nunca, né, reverberando para a nossa igreja de hoje. Então eu começo dizendo e chamando vocês para um desafio muito grande, que é um desafio que não pode ser cumprido se a Igreja de Cristo não estiver de fato unida e centrada na Palavra de Deus e no Evangelho de Cristo, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o contexto histórico do Sola Escritura, né, que somente a Palavra de Deus é a nossa fonte de fé, de confiança, de suficiência, nós olhamos hoje a contrapartida de alguns pastores midiáticos que têm as legiões de seguidores, milhares de milhões de seguidores nas suas redes sociais, e muitos desses pastores relativizam a verdade da palavra de Deus, colocam até a Bíblia em questão. Isso eu acho muito sério porque os reformadores morreram defendendo estas coisas, defendendo que a palavra de Deus é suficiente para que hoje essas pessoas despreparadas e sem fidelidade bíblica arrastem multidões para doutrinas mentirosas. E cabe a nós enfrentarmos isso, não no sentido de criarmos uma guerra, né? Não vamos lá bater nessas pessoas, não. A resposta que nós temos que dar para as heresias é a pregação da sã doutrina. Portanto, o Sola Escritura nunca fez tanto sentido para a nossa vida como faz hoje. É uma necessidade nós sermos fiéis à palavra de Deus. Da mesma forma, quando nós entendemos que somente Cristo é o nosso mediador. Em outro lado, em uma outra vertente da igreja brasileira, nós vamos ver os, entre aspas, macumbeiros da fé. As pessoas colocam as bênçãos para chegar na vida das pessoas, tem que fazer ato profético, tem que dar cheque em branco, tem que depositar dinheiro no pé da bispa, do apóstolo, coisas que a Bíblia não nos ensina. Na verdade, a Bíblia condena esse evangelho mentiroso. E manter Jesus Cristo como sendo o único mediador sobre todas essas coisas não é uma tarefa das mais fáceis. E é por isso que eu tenho chamado vocês a esse desafio. Os 5 solas precisam continuar vivos na nossa igreja. Nós precisamos entender que a graça chegou até nós de forma imerecida e que a fé também é um dom dado por Deus a nós. Isso tem que ser muito claro, porque quando nós entendemos que Deus é o autor da nossa fé, as coisas começam a fazer sentido para nós e nós, entendendo isso, buscando entender a palavra de Deus, estando abertos para ouvir o Espírito Santo nos ministrando mediante a Escritura, nós vamos rejeitar as falsas doutrinas e nós vamos ensinar a verdade do Evangelho. No fim de tudo, os 5 solas precisa ter o ponto mais crítico e mais evidente como resposta nossa a estas coisas que estão fazendo com a igreja de hoje. Tudo deve glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Quando eu olho esses falsos apóstolos macumbeiros fazendo essas mandingas dentro da igreja, isso não glorifica a Deus. Quando eu vejo esses pastores Nutella falando que a Bíblia é um livro manipulado, isso não glorifica a Deus. Quando eu vejo as pessoas dizendo que você é o centro do coração de Jesus, me desculpe, isso não glorifica a Deus porque isso não é verdade. E nós precisamos estar vacinados contra isso, e a única forma de estarmos blindados dessas mentiras é nos apegando diretamente à palavra de Deus e entendendo o que é que a história da nossa igreja está falando para nós. Aqueles 5 solas, o tanto de pessoas que morreu para que a palavra de Deus chegasse até nós de forma viva e eficaz, isso tem que ter um significado para a igreja de hoje. Então, no século XXI, os 5 solas são de extrema urgência, extrema necessidade. E é por isso que em todos os vídeos aqui desse curso, eu pedi para que você, por favor, nos ajude compartilhando, levando essa mensagem para outras pessoas.
Quando você chegar a esta aula aqui, nós vamos ter o livro do Bispo Giuseppe Russello, que gentilmente, além de nos fornecer o livro, pediu para que esse livro, que talvez seja vendido com um valor muito pequeno, seja uma fonte de arrecadação para que a gente possa continuar produzindo conteúdos. Ele cedeu os direitos autorais para que a gente possa continuar pregando o Evangelho, fazendo um conteúdo relevante. Então, o meu pedido é para que você venha se engajar nesta causa junto conosco. Esse é o nosso desafio, né? Diferente de muitas igrejas que pregam teologia da prosperidade, esse desafio ele não é financeiro. Ele é um desafio que tem a ver com postura. Qual é a postura? Nos ajude a levar o Evangelho. Nos ajude, primeiro, vivendo esse Evangelho, orando por nós, pregando a palavra. Apegue-se você também à palavra para que você saiba o que você vai ensinar, rejeitando as falsas doutrinas. E a nossa rejeição contra as falsas doutrinas consiste em responder com a verdade da doutrina do Evangelho. A resposta que nós vamos dar aos falsos profetas e que nós estamos dando já há muito tempo aos falsos profetas é a pregação do Evangelho genuíno. Esse desafio não é só meu, isso não é apenas a minha função, a minha obrigação, é sua também. E se você chegou até aqui, você pode ter certeza que do nosso lado aqui você tem aliados que vão te ajudar a você conhecer mais do Evangelho, a conhecer mais da Palavra de Deus e fazer com que para o século XXI esses 5 solas sejam verdadeiros, vivos, reais e substanciais para que a Igreja de Cristo não se desvie do caminho daquela que ele deveria sempre seguir, que é um único caminho, o Senhor Jesus Cristo, e não se desviar das verdades inerrantes que tem a Palavra de Deus. Então eu quero aqui também te agradecer se você chegou até aqui, obrigado pela sua paciência de nos ouvir, mas conto com você nesse desafio, tá bem? Meu desejo e oração é esse, que tudo isso que nós falamos ao longo dessas aulas faça todo sentido e que traga muito significado para a tua vida, assim como traz para a nossa vida, evidentemente, senão nós não estaríamos aqui gravando isso para vocês, tá bom? Um forte abraço e encontro vocês no próximo curso, que logo mais nós vamos falar dele também. Um abraço e até mais.